Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta transmissão, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, perdoe-me, pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, em vez de celebrarmos a proclamação da República, vamos nos lembrar de um santo que fez história pela sua grandeza enciclopédica, científica, filosófica, teológica. Santo Alberto, com razão chamado Magno, o Grande. Santo Alberto viveu no século XIII, o mesmo século de Santo Tomás de Aquino, de São Boaventura, o século das grandes catedrais góticas, o século das sumas teológicas, os séculos das cruzadas. Sem dúvida, o século XIII pode ser chamado o maior século da Idade Média. É aquele século em que a grandeza da razão, da santidade, da teologia atingiu o seu auge. Muito bonito. Mas por que falar de Santo Alberto Magno? Por causa da comemoração do seu dia, que coincide com a da proclamação da República, 15 de novembro, mas também porque ele foi mestre de Santo Tomás de Aquino. Nasceu antes e morreu depois de Santo Tomás. Nasceu em 1206, 1207, iria morrer depois em 1280. Santo Tomás, que seria seu aluno, morreu em 1225, ou seja, depois de Santo Alberto ter nascido, e morreria em 1274, com a idade de apenas 49 anos, jovem, sem ter podido completar a sua obra. Depois, Santo Alberto ainda viveria um pouco mais do que ele. Santo Alberto, em proporção de anos e em proporção de volume de obras, supera, sem dúvida, Santo Tomás de Aquino. Mas os discípulos superam o mestre pela profundidade da sua metafísica. Aliás, Santo Tomás de Aquino supera todos em metafísica, assim dizia o meu saudoso professor, Monsenhor Ney Saerpe, que foi também presidente do movimento Pró-Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, presidente e fundador. Monsenhor Ney Saerpe, que foi doutor em filosofia pela Universidade Gregoriana e de quem eu tive a honra de ser aluno no Seminário São José, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, dizia que Santo Tomás de Aquino era uma figura, de certa forma, única, porque ele soube fazer uma síntese harmoniosa entre fé e razão. Ele teve uma filosofia própria, ao contrário dos teólogos que só tinham a teologia. Santo Tomás teve uma filosofia genial,
E a filosofia tomista tinha 3 inspirações: Platão, Aristóteles e Parmênides. De Parmênides, Santo Tomás tirou o ser perfeito, imóvel, único, completo. De Aristóteles, Santo Tomás tirou a potência e o ato, a potência como perfeição do ato, e aí o ser como perfeição da essência, o ser como a perfeição de todas as perfeições. Bonito. E de Platão, Santo Tomás tirou a ideia da participação. As ideias estão, segundo Platão, estão num mundo separado, o mundo chamado hiperurânio. E as coisas deste mundo aqui embaixo participam da perfeição das ideias. Santo Tomás utilizou essa ideia platônica para fundar a sua metafísica da participação. Todos os entes participam do ser. Participam não à maneira de que as fatias participam do bolo, porque isso seria um panteísmo, mas participam a modo de como o efeito participa da causa, como o semelhante participa do semelhante. E assim, Santo Tomás teria feito esta síntese maravilhosa em que Deus é chamado o próprio ser subsistente e nós somos seres por participação. Tudo isso é uma maravilha que nós temos que glorificar a Deus por ter dado a São Tomás esta genialidade, mas os gênios não nascem por acaso. Santo Tomás nasceu na Itália e foi um gênio italiano. Teve como mestre um alemão, Santo Alberto. Os dois eram da ordem dos pregadores, assim era conhecida a ordem que hoje chamamos de dominicanos, fundada por São Domingos de Gusmão. Tanto São Domingos como São Francisco de Assis eram inovadores no sentido de criar ordens que viviam de esmolas, as ordens mendicantes. Nisso, Santo Alberto e Santo Tomás eram inovadores. Por falar no seu discípulo, Santo Tomás, vejamos aqui algo de curioso, que esta coleção sobre os santos de cada dia fala quando trata de Santo Alberto Magno. Vós o chamais boi mudo, disse aos outros alunos, que com tal expressão haviam definido o taciturno companheiro de estudo. Mas ele, com sua doutrina, emitirá rugidos que serão ouvidos por todo o mundo. Se ele era chamado de boi mudo porque era corpulento e silencioso, o mestre Santo Alberto dizia que o mundo inteiro ficaria repleto dos mugidos desse boi. É uma coisa, um episódio interessante, né? Que teria acontecido quando Santo Tomás era aluno de Santo Alberto Magno, já percebendo os seus dotes e a sua genialidade. Mas Santo Alberto, embora seja um grande filósofo também, ele se destaca de maneira especial pelo seu caráter enciclopédico. Ele quis abranger tudo. A sua meta era pegar os tesouros da lógica, da física, da metafísica e da matemática para trazer para o mundo latino. Tirar também aquilo que tinha sido desenvolvido pelos gregos, pelos árabes e pelos judeus e tornar acessível a latinidade. Bem,
E fazer isso exigia trabalho, exigia esforço, exigia espírito empreendedor, exigia também um grande respeito pelo método, pelo exame das coisas a serem estudadas. Neste sentido, Santo Alberto Magno pode ser chamado o enciclopedista. O título de enciclopedista foi dado a filósofos soberbos do século XVIII, da Revolução Francesa. Mas Santo Alberto era muito humilde. E se ele fez uma enciclopédia, chamada Enciclopédia Filosófica, redigida entre os anos 1254 e 1270, ele foi enciclopedista também em outras obras, em outros campos, sobretudo nos campos das ciências naturais, que hoje nós chamamos de física, química ou biologia. Vejamos aqui como ele adotava a sua pesquisa na biologia. Olha que coisa linda. Santo Alberto exige uma atitude genuinamente científica e, nomeadamente, a observação. Palavras de Santo Alberto. Para examinarmos convenientemente e exatamente o que ficou dito, é preciso buscar conjecturas, ou seja, hipóteses, e instituir observações, a fim de conhecermos a natureza das árvores entre si, bem como toda a variedade das suas espécies. Conjecturas semelhantes se devem fazer em relação às plantas mais pequenas, às ervas, às frutas e às espécies dos cogumelos, embora isto envolva grandes dificuldades e requeira muito tempo. Observar as plantas uma a uma era o desejo dele, mas quem teria tempo de fazer isso? No que somos auxiliados pela consideração dos depoimentos que a experiência dos antigos nos deixou sobre estes assuntos. Aí ele era auxiliado pelo que havia recebido dos antigos, que nem sempre eram felizes nas suas observações e na rigidez dos métodos usados. Por isso, lhes consultamos os livros. Ele deveria ter uma vastíssima biblioteca e retemos o que disseram de correto. Por isso, pois é difícil e mesmo impossível observarmos todas essas coisas por nós mesmos. O desejo dele era fazer uma observação pessoal, direta, mas não havia tempo para fazer isso tudo. O trabalho era enorme. Vejamos aqui como ele recorre pessoalmente à observação. Expressões como eu verifiquei, tenho visto, tenho examinado, são encontradas muitas vezes em suas obras. À guisa de amostra, vamos ver como ele descreve o que ele examinou em uma abelha. Tendo examinado a anatomia de diversas espécies de abelhas, no abdômen, atrás da divisão, deparei com uma pequena bolha transparente e brilhante. Aplicando-se-lhe a língua, percebe-se um fraco sabor de mel. No corpo, há apenas um intestino pequeníssimo e pouco entrelaçado, bem como cordões nervosos, aos quais se liga o aguilhão. Tudo está cercado de um líquido pegajoso. Os pés estão todos na parte dianteira, isto é, à frente da incisão. Veja os detalhes de um cientista, né? Diante de um inseto, para descrever, examinar. Com as suas observações críticas, Santo Alberto põe fim a muitas fábulas. A fábula do fênix, que ele desmerece totalmente como sendo uma figura mitológica. A fábula das arpias, que eram tidos como indivíduos de garras e com rosto humano. E também ele não acredita na ideia de que a salamandra ou o salamandro não possa ser queimado, porque acreditavam que a pele de salamandra era como se tivesse uma espécie de metal e que não pudesse ser queimada.
Mas ele observou que a reação dos animais ao calor foi por ele mesmo observada numa aranha. Então, ele fazia questão de verificar, tanto quanto possível, as hipóteses e desmentir os mitos. Santo Alberto era magno, e a ideia de magno causou uma certa reação no seu contemporâneo, Rogério Bacon. Rogério Bacon, que foi o primeiro da escola que depois receberia o nome de empirismo inglês, assim se refere a ele. Pois assim como se citam Aristóteles, Avicena e Averroes nas escolas, assim também a ele, Alberto. Ainda vive e, não obstante, goza de autoridade jamais atribuída a algum homem na ciência. Realmente, jamais atribuída a um homem na ciência. Era um contemporâneo dele reclamando que aquilo já estava errado. Ele ainda está vivo. Que autoridade toda ele tem? Mas, de fato, ele era grande. E foi grande em grandes coisas que ele fez, não só do ponto de vista de observação das ciências naturais, mas também da filosofia e da teologia, que é a rainha das ciências, e da procura de uma síntese harmoniosa entre fé e razão, sem desprezar o patrimônio de Aristóteles, que depois teria feito de maneira linda por Santo Tomás de Aquino. Mas Santo Alberto Magno, magno quer dizer grande, deixou a sua enciclopédia, digamos assim, sem índice. É o que dizia Dom Manuel Pestana Filho. Santo Alberto Magno é uma enciclopédia sem índice. Falta agora você tentar localizar em cada coisa que ele escreveu os diversos assuntos e fazer uma indexação. Dizia Dom Manuel Pestana que era possível encontrar em Santo Alberto até escritos de cristalografia, descrição de como são os cristais. Eu não acho nada impossível, porque se ele falava assim das abelhas, das plantas, ele deveria ter um interesse enorme pelas ciências naturais. Quanto à matemática, ele deve ter feito alguma compilação, mas, ao que parece, até hoje nós não tivemos acesso, porque as obras são tão volumosas que você não consegue ainda, com facilidade, fazer uma edição crítica e colocá-la ao acesso do público. Esse é o problema dos gênios. Escrevem muito e os pósteros não têm, às vezes, tempo de reunir tudo para colocar à disposição da população sedenta. Bem, vou ler só uma coisinha que me pareceu interessante acerca de Santo Alberto Magno. Convencido de que entre ciência e fé há distinção, mas não contradição, Alberto não negligenciou nenhuma observação ou experimentação, sendo até considerado um alquimista. Alquimista seria um precursor da química, né? Ou um mago que se dedicava às ciências ocultas. Claro que não era isso, de jeito nenhum. Mas teria construído autômatos de perfeição prodigiosa. Será que isso é verdade? Autômatos são bonecos ou mecanismos que hoje nós chamamos mais ou menos como robôs, né? Como a tentativa de fazer movimentos por conta própria. Não sei se tem fundamento isso, mas é ao menos verossímil. Sua defesa extrênua do aristotelismo de Santo Tomás, indo a Paris em idade avançada para defendê-lo, e sua capacidade de assimilar as culturas latina, árabe e judaica, prepararam o caminho tanto para os místicos alemães, com a sua teologia na qual sua nota efetiva é sempre perceptível, como para os cientistas modernos. A sua pseudofama de mago teria feito precursor da cibernética moderna. Podemos aproveitar seu ensinamento de cientista cheio de sabedoria mística, em virtude da qual pedia a Deus: desejo ser um homem agradável à tua vontade.
Ele estava convencido de que Deus queria que ele estudasse. Convencido mesmo. Certa vez, ele chegou a fazer um exorcismo. Veja que coisa interessante aqui. Contra aqueles que diziam que o estudo afastaria de Deus, ele teria expulsado de si um demônio que estava com essas ideias de que ele não deveria estudar muito, porque a ciência iria afastá-lo da intimidade com Deus. Está em algum lugar aqui, não vou procurar para encontrar, para não gastar tempo demasiado, mas o fato é que ele não desprezava a ciência, pelo contrário, ele achava que a ciência nos levava a Deus se fosse bem conduzida e coordenada para junto dele. Agora, o que eu quero, de modo especial, realçar em Santo Alberto Magno é a sua doutrina sobre a alma e a alma do embrião humano, porque esta foi a minha tese de doutorado em bioética. A alma do embrião humano, o fundamento ontológico da sua dignidade de pessoa. E nesta tese, evidentemente, eu tive que, não pude falar de tudo, nem de todos, mas me concentrei em alguns autores, entre eles Santo Tomás de Aquino, São Máximo Confessor, mas quando se trata da animação, ou seja, da criação da alma racional no tempo, criação e infusão por Deus desta alma racional, para que ela entre no embrião humano e o torne animado, nós notamos uma diferença entre ele e Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, interpretando Aristóteles, uma interpretação que é discutível, dizia que Aristóteles defendia uma animação progressiva. Primeiro o embrião recebia alma vegetativa, como se fosse uma planta. Depois ele recebia uma alma sensitiva, como se fosse um animal. Por último, ele recebia a alma racional, por criação direta de Deus, uma alma espiritual e imortal. Então, haveria, assim, uma progressão de almas, vegetativa, sensitiva e racional. A racional só se receberia ao 40º dia, se fosse um bebê masculino, ou aos 90º dia, se fosse um bebê feminino. Esta ideia de que o embrião ia passando de uma alma primitiva para uma alma mais evoluída, até chegar à alma racional, era a interpretação de Aristóteles dada por Santo Tomás de Aquino. Mas Santo Alberto não aceitava essa interpretação. Ouçamos o que Santo Alberto dizia sobre a progressão de almas, que alguns concluam que a alma vegetativa precede no tempo a alma sensitiva, e a alma sensitiva precede no tempo a intelectiva, não provém nada mais que de um mau entendimento dos livros de Aristóteles. Lendo Aristóteles, ele rejeitava essa ideia. E o que ele pensava, então? Uma doutrina interessantíssima. Para ele, enquanto o embrião não tivesse uma alma racional, ele não possuía alma nenhuma. Nenhuma. Até o 40º dia, o embrião não possuía alma. Mas então, como é que o embrião exercia as funções? As funções que ele exercia era por meio da vis formativa presente no sêmen paterno. O embrião já existia de maneira informe, né? E o sêmen que envolvia o embrião até pelo menos 40 dias fazia com que o embrião fosse sendo formado, plasmado.
até atingir um estágio capaz de receber uma alma racional por criação e infusão direta de Deus. E enquanto ele estava sendo plasmado, o próprio sêmen paterno, com a vis formativa, respondia pelas funções que o embrião exerce, função de se locomover, função de crescer, tudo isso era feito pela vis formativa do sêmen paterno. Assim se explicava como é que a alma do pai cooperava na formação do embrião que estava para receber uma alma racional. São Tomás de Aquino também admitia essa vis formativa, só que ao lado dela ele acrescentava também almas transitórias, alma vegetativa e alma sensitiva. O curioso é que nenhum dos dois julgou dispensável a vis formativa. Por quê, hein? Porque isso que nos parece tão estranho, a presença da alma do pai agindo à distância através do sêmen para dispor o embrião, a fim de que a matéria se torne apta para receber a alma racional criada por geração vinda de Deus. Por que isso? Muito simples. Os doutores do século XIII, Santo Tomás e Santo Alberto Magno, respeitavam e tinham respeito absoluto pelo princípio da causalidade. A perfeição do efeito não pode superar a perfeição da causa. Uma alma inferior não pode produzir os órgãos de uma alma superior. A alma vegetativa não é capaz de produzir órgãos para a alma sensitiva. Nem a alma sensitiva é capaz de dispor a matéria para chegar à alma racional. Quem dispõe é uma outra força. Força em latim se diz vis ou virtus. É a vis formativa ou força formativa ou potência formativa, mas quem dispõe é uma força que não está presente no embrião. Está presente do lado de fora. Está presente no sêmen que se supunha envolver esse embrião durante todos esses dias para formá-lo, para plasmá-lo. Será que não seria possível substituir a vis formativa pelas próprias almas e fazer com que as almas, em vez da vis formativa, exercessem o papel de dispor a matéria do embrião para a chegada da alma racional? Resposta: não. Se ele fizesse isso, estaria violando o princípio de causalidade. A alma vegetativa não tem capacidade de produzir o que exige um corpo orgânico. O corpo orgânico de sensitivo exige, grosso modo, músculos, ossos, nervos, ao passo que uma alma vegetativa não é capaz de dispor a matéria para produzir tais órgãos. A alma vegetativa, grosso modo, ela é capaz de produzir raízes, caules, folhas, mas não de produzir nada que seja comparável à sensibilidade. Então, não há como o menor dar origem ao maior. O efeito não pode superar a causa. A perfeição da causa é transmitida ao efeito. Pode, mas o efeito nunca pode conter mais perfeição do que a causa. Assim como o mundo é perfeito, mas não é mais perfeito do que Deus, Deus dá a sua perfeição ao mundo, mas o mundo não supera, nem pode superar a Deus em perfeição. Assim também, tudo que uma alma faz não pode superar a sua natureza. A alma vegetativa não pode preparar a matéria para a chegada da alma sensitiva. A alma sensitiva não pode preparar a matéria para a chegada da alma racional. Cada qual fica no seu patamar, cada qual fica no seu nível. Mas enquanto Santo Tomás acreditava que havia necessidade dessas almas, Santo Alberto dizia, não precisa. Vamos adotar o mínimo possível, um embrião sem alma, e se ele se move, se ele cresce, vamos colocar o pai responsável por tudo isso. O pai que está formando o embrião humano é que responde por todas essas funções.
Que coisa interessante, não é? Santo Alberto, portanto, ele não chegou a defender a animação imediata. Ele não chegou a defender, nenhum doutor do século XIII defendeu, a criação e infusão imediata de Deus na hora da concepção. Talvez porque eles achassem que o embrião recém-concebido fosse informe, uma massa informe, incapaz de receber uma alma racional. Mas ele chegou bem perto ao dizer que o embrião só tem uma alma quando tiver alma racional. Nunca ele teve uma alma vegetativa e depois uma sensitiva. A única alma do embrião, diz Santo Alberto, é racional. Ou ele tem esta alma ou não tem nenhuma, mas não pode ter almas inferiores. É uma doutrina que me encanta. Realmente parece que neste ponto ele está mais perto da verdade do que Santo Tomás de Aquino. Hoje nós sabemos, e este foi o intuito da minha tese, que se hoje ou Santo Alberto ou Santo Tomás de Aquino estivessem vivendo em nosso meio, eles não teriam nenhuma dúvida de que o embrião é animado imediatamente no momento da concepção. Não há como, porque uma vez que nós já sabemos que o sêmen paterno não envolve o embrião durante 40 dias, que isso era uma conjectura que se mostrou falsa pela observação, e como nós sabemos que as almas inferiores, se existissem, não poderiam dar origem a almas superiores, aos corpos para a vinda das almas superiores, então a solução seria admitir que a alma racional do embrião está presente desde o início, como de fato está. Quando os gametas perdem a sua individualidade, quando o óvulo deixa de ser óvulo, quando o espermatozoide deixa de ser espermatozoide, surge um novo indivíduo que recebe imediatamente por Deus uma alma espiritual e imortal. Isso nós sabemos com a nossa embriologia. Com a embriologia do século XIII, os doutores daquela época não foram capazes de chegar a essa conclusão. Mas Santo Alberto é, de fato, uma enciclopédia sem índice, e nós precisamos indexar, fabricar o índice para essa enciclopédia. Santo Alberto Magno, grande em tudo, foi declarado pelo Papa Pio XI patrono dos cultores das ciências naturais. Assim, quando ele foi canonizado, ele recebeu esse título, o título de doutor da Igreja e de patrono dos cientistas naturais, ou seja, dos físicos, dos biólogos, dos químicos. Claro que você não vai exigir, já no século XIII, o que depois se desenvolveria no século XVI, XVII, XVIII. Você não vai exigir naquela época que se aplicasse metodicamente a matemática, a observação. Demorou muito para que a humanidade percebesse a necessidade de fazer medições e de depois repetir e depois fazer hipóteses, verificar se as previsões daquelas hipóteses se verificavam, corrigir as hipóteses, os modelos. Demorou, claro. A matemática, no tempo de Santo Alberto, ainda tinha ficado estagnada por causa das invasões dos bárbaros, que deixaram um grande déficit na Europa. Grande mérito da Igreja Católica foi ter contido as invasões bárbaras, tanto quanto possível, de ter preservado nos mosteiros o patrimônio cultural da Europa. Preservar o patrimônio para que ele não se perdesse foi uma tarefa que nós devemos aos monges, benditos monges, que conservaram, tanto quanto era possível, aquilo que os vândalos, os godos desejariam destruir. Um trabalho de conservação já é maravilhoso. Além de conservar, fazer com que ele cresça, desenvolva, calma, temos que esperar um pouco. Não podemos cobrar tudo ao mesmo tempo. Não vamos poder, por exemplo, criticar os navegadores portugueses por terem usado caravelas em vez de usar aeronaves para descobrir o Brasil e a Índia. Cada coisa tem o seu tempo.
No seu tempo, Santo Alberto foi grande, foi magno. Ele estava, talvez, à frente do seu tempo em muitas coisas, mas ainda ia precisar que o tempo se passasse para que o método se desenvolvesse e se tornasse aquilo que nós conhecemos hoje, e que nós chamamos de método hipotético e dedutivo, né? Você faz uma hipótese, deduz, depois você faz uma verificação experimental. Demorou, mas chegou. E hoje nós estamos colhendo os frutos da Idade Média, injustamente chamada de Idade das Trevas. Você que estuda alguma coisa de história, você que estuda história da filosofia, pode perceber que esse título é muito injusto. Se houve trevas na Idade Média, tais trevas sempre existiram em todo lugar, sempre. E as trevas ocorreram sobretudo pela decadência do Império Romano do Ocidente, e que foi pela tomada de Constantinopla pelos turcos, pela queda do Império Romano e pelas invasões dos bárbaros, né? E nisso a Igreja Católica exerceu um papel muito bom em fazer com que esses males fossem mitigados. Hoje, se nós quisermos nos dedicar às ciências naturais, aliás, quando se fala de ciência, é sinônimo de ciência natural. Parece que você não tem mais o direito de chamar ciência, por exemplo, a teologia, que é ciência, filosofia, direito. Ciência é só o que você verifica experimentalmente com física, química, biologia. Não. Quando você quer se dedicar às ciências naturais, para distinguir das ciências meramente especulativas, você não precisa recorrer apenas a gênios mais recentes. Houve gênios recentes nas ciências naturais, homens de fé, católicos, que se destacaram muito. Já no século XIII, nós temos Santo Alberto Magno, mostrando que a ciência verdadeira aproxima de Deus, que devemos estudar muito, sim, para expulsar as trevas da ignorância e do erro, e que esse conhecimento que nós tivermos transmitido aos outros vai fazer com que os outros sejam livres também da ignorância e do erro, para poderem amar mais a Deus. Se o conhecimento de Deus se obtém por analogia com as criaturas, por enquanto é só assim que nós conhecemos a Deus, conhecer bem as criaturas com o espírito desapegado, não fazendo delas o fim, mas o meio, não fazendo delas o alvo, mas o trampolim para chegar até Deus, isso é extremamente útil. Se nós não nos aplicarmos à ciência com soberba, com preconceitos, mas se aplicarmos a conhecer as coisas para poder glorificar a Deus naquilo que conhecemos, nós verificaremos o quanto que o conhecimento serve para a glorificação dele, para a nossa santificação e para a santificação dos outros que Deus colocar aos nossos cuidados. Eu sou testemunha, você deve ser também, de quantas almas se vão por caminhos desviados, e fazem coisas deploráveis porque não houve quem as ensinasse a verdade. Hoje que nós temos a internet, que nós temos as redes sociais, as transmissões ao vivo, o que antes era impossível, porque quem queria transmitir alguma coisa tinha que recorrer ao rádio ou à televisão, e quase ninguém tinha acesso a esses meios. Hoje que nós temos esses meios tão populares e tão penetrantes de difusão de conhecimento, convém que nós aproveitemos deles para fazer com que os conhecimentos sejam difundidos e que nós também aproveitemos deles para adquiri-los de quem puser à sua disposição as fontes genuínas e verdadeiras. Tomemos cuidado também com os falsos mestres, porque quando a comunicação se torna fácil, acessível a qualquer um que tenha um notebook, um celular, um tablet,
também as mentiras se tornam acessíveis. Qualquer um pode utilizar as redes sociais para dizer coisas estapafúrdias, ridiculamente erradas. É necessário, portanto, selecionar as fontes. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estamos aqui para defender a vida mais inocente, a vida da criancinha que está no útero materno ameaçada pelo aborto. Defendemos a vida com as armas da verdade. Não prestamos culto à mentira, que pertence ao demônio, e fugimos do erro, porque gostamos da luz. E sabemos qual é o caminho para isto. O caminho é aquele que veio até nós, Jesus Cristo. Eu sou o caminho que leva à verdade e conduz à vida. E Jesus Cristo subiu aos céus, mas deixou aqui na terra um prolongamento da sua encarnação, que é a Igreja. A Igreja é perita em humanidade. Palavras do Papa Paulo VI. A Igreja, ela não foi feita para as ciências terrenas, embora ela abrace tudo que há de bom nelas. Mas a Igreja, ela conhece o homem mais do que ninguém, porque ela tem o homem, Jesus, que é Deus e homem, como modelo. E sobre Jesus, ela sabe mais do que qualquer outra instituição terrena. Assim, ela é capaz de dizer ao homem de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui. Portanto, se quisermos conhecer a verdade, e nisso imitemos Santo Alberto e Santo Tomás de Aquino, se quisermos conhecer a verdade que nos liberta, a verdade que nos torna filhos, porque o escravo não é filho, mas aquele que é livre é chamado de filho. Se quisermos conhecer a verdade, não nos afastemos da fonte da verdade. A Igreja é depositária da verdade, ela é mãe e mestra da verdade. Que nós nunca nos afastemos da Igreja, se não quisermos andar pelas veredas e pelos caminhos tortuosos das seitas, das ideologias. Olhemos para a Igreja, una, santa, católica e apostólica, extra ecclesia nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. Palavras fortes, mas que estão no catecismo e que são dogmas de fé. Não há salvação para quem, conhecendo que a Igreja Católica é um instrumento desejado por Deus para nos salvar, não quiser permanecer na Igreja ou não quiser ingressar na Igreja. Eu, que sei que a Igreja Católica é a verdadeira, se não quiser permanecer nela, eu já estou nela. Ou se eu souber que ela é verdadeira, mas não quiser entrar nela, embora eu não seja católico, eu não posso me salvar. Podem se salvar aqueles que, por ignorância, pensam que estão na religião verdadeira e desconhecem a Igreja Católica. Podem se salvar. Mas com quanta dificuldade eles vão se salvar? Porque eles vão se salvar através da Igreja que eles não conhecem, porque a graça que eles recebem virá da Igreja Católica, e vão se salvar, mas com muita dificuldade, porque não têm o acesso direto que nós temos aos sacramentos, que foram nos deixados por Jesus para a nossa santificação e salvação. Vamos pedir a Maria Santíssima, a sede da sabedoria, aquela que trouxe em seu coração e depois em seu seio a sabedoria eterna e encarnada, que ela nos faça prezar o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que nos assemelha a Deus, o conhecimento que nos leva a Deus e o conhecimento que nos afasta das trevas da ignorância e do erro. Vamos agora terminar, então, dando a bênção solene. Eu me lembrei. Não se esqueçam de deixar conosco doações, fraldas e fraldas, roupinhas, enxovais de bebês,
gêneros alimentícios, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, mas outros gêneros vocês podem nos doar também, materiais de limpeza e de higiene, papel, tamanho A4, para a confecção do nosso boletim aborto, faça alguma coisa pela vida. Não deixe de nos doar essas coisas também, por favor. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria de Montfort, de Santa Genevieve Mara, São João Paulo II, Santo Alberto Magno, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do amor.